No vídeo de hoje eu vou te mostrar um jogo que vai te ajudar a ser um designer melhor. A ideia do vídeo é que a gente consiga entender e explicar o porquê que um design é certo e o outro não. E aí a gente argumenta através de algumas heurísticas e princípios de design para poder entender melhor, né? Então se tu está interessado em aprender um pouco mais de design e também se divertir um pouquinho, vamos pro vídeo. Já estou aqui com o meu joguinho aberto. Aqui eu tenho dois designs que são bem parecidos, só que aí a gente vê um detalhe bem sutil aqui, nessa parte superior, né, onde eu tenho o avatar e o nome do cara, né? Então eu tenho uma falta de peso para essa fonte daqui, né? O que me atrapalha um pouco na questão da hierarquia. Também tem o contorno aqui do avatar, né? Porque ele se funde com o background e a gente precisa ter um pouquinho de noção de quais são as limitações dessa imagem, assim. Então ajuda esse contornozinho cinza, ajuda a gente a entender isso. Outra questão é também a cor da setinha, que está um pouco clara. Às vezes pode dar a ideia de que está desabilitado e que a gente não consegue clicar. Então deixar preto é importante para que a gente consiga trabalhar isso. Ok, eu posso clicar. Então fica mais claro, mais óbvio. Vamos com o segundo. Aqui ele já traz os dois aqui bem parecidos no topo. Então quando eu olho para os elementos, eu vejo que o ok aqui ele está respeitando, abraçando o tamanho da palavra, né? Seguindo a lógica do segundo. E aqui ele mantém um espaçamento que acaba ficando um pouco estranho. Então, a gente, por mais que a gente queira padronizar, talvez, nesse caso aqui faz mais sentido que a gente abrace mesmo o tamanho da palavra, fica um pouco mais harmonioso. Vamos com ele. Ele fala aqui sobre o padding, né? Que é justamente padding, são esses espaços que ficam dentro da caixinha. A gente tem uma caixinha, então entre um elemento que está no meio e as extremidades, a gente chama isso de padding. Aqui já está bem claro, né? Que a gente tem uma questão de contraste, né? Que não dá contraste o uso das cores, ele não está sendo bem utilizado. E aí a gente tem inclusive um guia que se chama WCAG, que ele traz várias regras sobre acessibilidade. Então uma delas traz noções sobre o uso de cores ali, né? Com contrastes mínimos aceitáveis para a gente trabalhar. Isso aqui não dá pra gente ver direito, né? Um uso de cinza dessa tonalidade escura com um azul, não dá pra gente ver. Vamos com o segundo. E aqui eu consegui identificar rapidamente que o Enable ele tá em caixa alta, o câmera tá em caixa baixa. Eu não consigo entender por quê, né? A gente deveria ter um padrão, é um botão aqui, né? Então vamos sempre se atentar a trabalhar com padrões. Vamos com esse. Eu gosto muito de utilizar linhas para dividir, para ajudar a dar essa visão de hierarquia. Então, aqui ele faz um uso muito errado aqui dessa primeira linha, que ele coloca muito grossa, né? Ele deve ter utilizado uns 3 pixels aqui pelo jeito, né? Isso deixa um pouco pesado o nosso design. Se a gente quer dar um pouco de leveza, a gente trabalha linhas finas e com transparência grande, assim, para a gente conseguir só fazer com que seja visível aquela subdivisão ali, dando hierarquia legal, organizando e ficando bem clean. Então, vamos com 2. O uso das cores para demonstrar que a pessoa está online, realmente, a gente tem a questão de psicologia das cores. A gente não precisa reinventar a roda. Então, a gente está aqui no Ocidente, então a gente entende, pelo menos aqui, eu não sei se em algum lugar o verde indica outra coisa, mas aqui a gente sabe que o verde geralmente indica que é algo positivo, que é sinal você pode ir, que está online. Então tem muitas coisas que por trás do verde, e esse azul ele simplesmente não faz sentido. E além do mais, ele está utilizando a mesma cor do background aqui do avatar. Entendendo que cada avatar vai ter uma cor diferente também, nem consigo pensar muito bem o que isso muda. Mas aqui não faz sentido, gente. A gente tem que trabalhar a psicologia das cores com o que a gente já conhece. O vermelho, por exemplo, a gente sabe que geralmente é uma ação de bloqueio. A pessoa está ocupada, né? E o cinza, transparente, é desabilitado, é indisponível. Então sempre tem essa lógica que a gente pode sempre seguir. Aqui tem também a questão de como que a gente consegue trazer contraste. A gente tem bastante informação no fundo com a imagem aqui. Aqui a gente já tem o backgroundzinho numa label, né? E aqui a gente não tem, ou seja, talvez você não consiga nem perceber que existe esse 750 se você passar rápido, sem muita atenção. Então a gente precisa trabalhar esses componentes de forma padronizada. Então é legal a gente conseguir chamar a atenção para esse valor. É uma informação extremamente importante, o valor do produto, né? Por isso que a gente vai com esse cara daqui. Bom, aqui a gente tem uma questão interessante que talvez alguns designers iniciantes pequem bastante. A gente tem 2 botões primários, então quando a gente está trabalhando com elas, a gente precisa lembrar que os tipos de botão eles vão guiar o usuário dentro da utilização, né? A gente chama de CTA, né? Que são as chamadas para ação, Call to Action. E aí, tendo 2 botões primários,
O que é que eu quero que o usuário faça? Qual é a ação primária? Qual é a ação principal? Fica um pouco confuso, né? Então, eu poderia utilizar um outro tipo de botão para cá, né? Nesse caso, ele usa um botão que a gente pode chamar de link, um botão terciário, e aí faz mais sentido, porque o skip é uma ação menos desejada. Eu quero que ele engaje mais, eu quero que ele convide os amigos, então eu vou com essa segunda aqui por esse motivo. Bom, aqui é só uma questão simples de cinza aqui. Não sei se é uma ilusão de ótica, mas às vezes me parece um pouco mais claro. Só que o S aqui com certeza é o problema, né? Aqui eu tenho um arredondamento contra a caixinha quadrada. Ah, eu sempre vou preferir as bordas um pouquinho arredondadas, pelo menos. Aqui depende muito do estilo que você quer trazer. Então eu acho que é uma coisa mais pessoal, mas eu acho mais elegante. As bordas um pouco arredondadas fica um pouco mais suave, né? Então eu vou com essa. Lembrando que não necessariamente um design é certo e outro errado. Às vezes é só uma questão de preferência. Aqui eu tenho um pouco contraste. Então fica muito difícil de a gente enxergar isso aqui, né? Então a gente precisa sempre trabalhar contraste. Mais uma vez, WCAG, regras de como que a gente usa uma cor que dê pra gente ter essa legibilidade. Bom, outra coisa importante é quando a gente for trabalhar com ícones, a gente sempre utiliza padrões também. Essa questão do padrão, ela sempre vai se repetir. Sempre. É um padrão você usar padrão. Ícones preenchidos misturados com ícones não preenchidos, que são ícones com contorno. Não faz sentido. Vamos utilizar ou preenchido ou ícone com contorno. Nesse caso aqui faz mais sentido a gente utilizar os ícones preenchidos. Fica mais legível. Vamos com ele. Aqui eu vejo que o ícone está bem grande. Aqui ele está um pouco mais agradável. Esse respiro é importante para a gente conseguir ver as coisas de uma forma mais tranquila, né? Fica menos caótico. Aqui eu tenho um mau aproveitamento da imagem, tá? Então aqui a imagem ela se expande para ocupar todo o espaço do cartão, mas aqui não. Então a gente tem que sempre levar em consideração isso. Por mais que a imagem seja cortada, a gente tenta encontrar uma posição adequada para essa imagem, mas que a gente faça a utilização desse cartão por inteiro. Então fica mais agradável, faz mais sentido. Aqui está desalinhado, vamos deixar as coisas alinhadas, né? Então faz muito mais sentido, até porque o ícone tá na posição correta, mas aqui a gente percebe que ele está um pouco mais próximo do topo do que de baixo. Então vamos com esse daqui. Gente, cores cinza claras às vezes podem passar a ideia de que está desabilitado, que não dá para clicar. Vamos com branco. Aqui eu vejo que há 2 horas atrás está muito clarinho. Fica difícil de ler. Inclusive está da mesma transparência do que o tracejado, que é um elemento apenas de apoio ali, né? Isso aqui é uma informação que a gente gostaria de ler. Então, vamos com o primeiro. O azul não faz sentido, a gente já viu isso. Vermelho é uma ação destrutiva. Então a gente precisa chamar a atenção do usuário para que, se ele clicar no ícone que está vermelho, é uma ação destrutiva. Ele vai desligar as chamadas. Se clicar nesse botão falando com a namorada, véio, você desligou na minha cara e vai dar treta. Então a gente precisa comunicar ao usuário de que isso é uma ação destrutiva. Então vamos com vermelho. Psicologia das cores. A gente nunca deve achatar uma imagem, tá? Nunca. Não importa. Nunca. Isso não deveria nem ser possível de fazer, sabe? Aplicativos e softwares de manipulação de imagem para você brincar. Mas, no geral, não. E aqui, a gente mais uma vez clareia a cor do botão primário, o que dá a impressão de que ele está desabilitado. O segundo. Se você quer jogar esse joguinho também e aprender um pouquinho de design, o link tá aqui na descrição. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curte, se inscreve no canal se você quiser ver mais vídeos e vamos junto. Até o próximo.